Nós vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14, nós vamos ler a partir do versículo 22, ok? Mateus 14, a partir do versículo 22, diz o seguinte: Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Até aqui, eu quero dizer que esse texto é um texto bastante conhecido, mas todas as vezes que Deus fala conosco, a palavra dele, ela sempre tem novidades para nós. E talvez algo que foi ministrado da outra vez. Não que eu não me lembro, já ministrei esse texto algumas vezes, nunca repeti assim, um esboço sobre isso. Então sempre tem coisas novas, e o de hoje não vai ser diferente. Deus sempre tem coisas novas. E talvez alguma coisa que você ouviu em um momento lá atrás não era para você, não fez diferença. Hoje vai fazer tanta diferença e você vai dizer: obrigado, Deus, por essa diretriz. Queridos, o texto relatou que o barco saiu, Jesus ficou no monte, depois, no meio da madrugada, Jesus aparece, eles pensaram que era até um fantasma que estava ali, e gritaram de medo, e Jesus interrompe eles e dizem: calma, coragem, não tenham medo, sou eu. E o Pedro é um cara fantástico, né? Pedro é um cara maravilhoso. Pedro é um cara muito espontâneo. Eu me vejo um pouco em Pedro, guardada as devidas proporções, claro. Pedro era um cara muito espontâneo. Então assim, ele não pensava muito para tomar uma atitude. Ele, quando tinha que fazer algo, fazia, acertava e errava. Um dos problemas do espontâneo é isso, né? Você acerta rápido e erra muito rápido também. Por isso é bom você ser moderado, né? E a Bíblia diz que é melhor você esperar. Mas é complicado quando o seu temperamento, né, a sua personalidade, ela tem esse ímpeto, né? E eu sou mais ou menos nessa característica. Muitas das vezes acertei, muitas vezes errei. E o Pedro também. O Pedro, cara, ele acertava assim. Por exemplo, ninguém no barco teve a ideia de descer no barco, porque o local onde eles estavam, descer do barco, cara, você está dizendo que as ondas fustigavam o barco? Se o mar ali estava agitado, para um cara nadar de madrugada, mesmo um pescador experiente, não seria algo, né, bom fazer. E o Pedro, ele toma essa atitude, é o Senhor,
Se é o Senhor, então permita-me ir até o Senhor. E há momentos da nossa vida que nós temos que ter essa ousadia de Pedro, sabe, não desafiando o Senhor, mas se você confia no Senhor e você tem convicção que é o Senhor que está na sua vida, vá para cima, faça. Você só vai. Tem muitas pessoas que deixam de fazer algo e passam-se tempos, ela vai dizer, eu devia ter feito. Agora, quando você tem Cristo na sua vida, quando Deus é na sua vida, vai que vai dar certo, você vai viver milagres. Tem certeza que Jesus está te chamando para algo? Se Jesus está te chamando para algo, se Jesus te mandou fazer algo, se Jesus colocou no seu coração, através do Espírito Santo, que você precisa fazer algo, faça, porque vai dar certo. Ele está no comando, Ele está no controle. Agora, você precisa ser maduro o suficiente e ter sim, por isso que é necessário, eu sempre prego nisso, eu sempre bato nessa tecla, é necessário que você tenha intimidade com Jesus, é necessário que você conheça Jesus, é necessário que Jesus realmente seja o seu amigo, é necessário que você ouça a voz de Jesus. Eu conversava com algumas pessoas e elas dizem, pastor, como é isso? Ouvir a voz de Jesus é para mim e é para você. Ou você acha que eu estou inventando algo? Ou você acha que quando eu digo Jesus falou comigo, eu estou inventando? Eu estou falando, não, eu não estou inventando. Jesus é real, morreu, mas ressuscitou. E se ressuscitou, é real, está vivo. E se está vivo, fala. Jesus ainda fala. Por que você não ouve Jesus? Será que você tem tentado? Será que você tem solicitado? Será que a sua postura, será que a sua vida, será que a nossa vida tem tido uma postura a ponto de nós termos intimidade de andar com Jesus e Ele falar conosco? Porque isso é diálogo. Tem muitas pessoas que oram muito e Jesus não falou que nós deveríamos orar pouco ou orar muito. O apóstolo Paulo diz que nós deveríamos orar sem cessar, mas ele não falou sobre quantidade. Agora tem pessoas que não conseguem orar 4 horas, 3 horas de joelho. Já ouvi relatos de pessoas orando 6 horas. E tá certo, glórias a Deus. Agora eu penso que é mais gostoso do que orar. Mais gostoso do que você ficar 1 hora falando, pedindo, falando. Mais gostoso é você falar com Jesus, mas também ouvi-lo, porque isso é diálogo, isso é amizade, e é possível. E Jesus está chamando pessoas hoje para serem amigos dele. Jesus é real. Talvez você conheceu um Jesus apenas pela forma da religião. Talvez você conheceu um Jesus que te apresentaram. O Jesus, eu não sei qual Jesus que você conheceu. O Jesus que dá tudo, o Jesus que não dá nada, o Jesus que é bravo, o Jesus carrancudo, o Jesus sofrido ainda, pregado na cruz. Não sei qual Jesus a religião te apresentou, mas o Jesus que a Bíblia me apresenta é um Jesus real e que quer ter relacionamento com cada um de nós. E tendo relacionamento, você vai ouvir Jesus, e ouvindo Jesus, você não vai hesitar em tomar atitudes, porque você sabe que Ele está com você. Foi o que aconteceu com Pedro. Pedro sabia, ele falou, é tu mesmo? Jesus disse, sou eu. Se é o Senhor, então permita que eu vá até o Senhor. Jesus falou, vem, sou eu mesmo, vem. Ou seja, quem tem amizade com Jesus, vai viver milagres, não porque Jesus veio fazer milagres, porque muitos de nós conhecemos esse Jesus, o Jesus que nós ficamos parados e Ele vai até nós fazer milagres, mas o que Jesus está nos ensinando hoje, vem até mim e viva milagres. Não espere eu ir até você, não é eu que tenho que ir no seu barco muitas das vezes Jesus está no barco conosco, mas outras vezes Ele não está no barco e Ele nos chama para viver um milagre, Ele nos chama para andar sobre as ondas. Algo inacreditável, algo que homem nenhum, sem ser Pedro, e Jesus fez. Mas agora, o Pedro, por conhecer Jesus,
por conhecer a voz de Jesus e por confiar no seu mestre, ele diz: se és tu, permita-me ir. E Jesus diz: vem. E ele começa a andar sobre as ondas. Quer viver milagres? Quer viver milagres? Ouça a voz de Jesus e vá até Jesus, quer seja onde ele estiver. Uma coisa que me chama muita atenção, o Pedro saindo do barco. Quando Pedro vai sair do barco, eu imagino os discípulos cogitando entre si: Pedro, você é louco. Pedro, olha o mar. Olha, Pedro, presta atenção no que você está fazendo, você é louco. E se não for Jesus? Nessa hora, vai sempre ter alguém para colocar a sua fé em xeque. Alguém dizendo: e se não for Jesus? E se Deus não falou com você? Será que Jesus é na sua vida mesmo? Por isso é necessário, quando você sair dessa live, ou agora mesmo, você pode ir na sua casa, onde você estiver, dizer: Jesus, eu quero viver isso. Se você disser realmente no seu coração, você vai ver milagres acontecer. Você vai ver Jesus falar com você, você vai viver coisas inimagináveis. Olha só, os discípulos ali, pessoas normais. Para você viver com Jesus, você tem que deixar de ser normal. Para você ouvir Jesus, você tem que deixar de ser normal. Porque o normal é uma pessoa que anda pelo que vê. Ela só consegue enxergar o que está à frente dela. Já o anormal é aquele que vive por fé. Por isso que nós somos taxados de crentes malucos muitas vezes. Esses crentes são malucos, esses crentes são doidos. E aí a gente se pega pensando: eu sou doido? Ou é eles que não vivem pela fé? Quem vive pela fé, ele acredita que mesmo sobre um local que poderia fazê-lo afundar, ele vai estar de pé e ele vai caminhar. Olha só que coisa linda. E o Pedro, apesar das controvérsias, apesar dos discípulos ao seu lado dizer, dos seus companheiros de barco, dizer: Pedro, não faça isso, Pedro, você está maluco, você pirou de vez, você é doido, eu sei, mas pô, cara, não faz isso. E o Pedro fala: eu vou. Eu imagino, né, o Judas, né? O Judas não, o Tomé. Duvido que isso aí vai dar certo. Duvido. E aí o Tomé pagou para ver, né? Eu imagino o Judas preocupado: se não for Jesus mesmo e esse barco afundar, vou perder todo o dinheiro que eu passei a mão. O Judas era um cara que passava a mão na bolsa de dinheiro. Agora, olha que coisa interessante. O Pedro desce do barco dos normais. Jesus está te chamando hoje para descer do barco dos normais. Jesus quer que você viva por fé. Você vai se pegar muitas vezes falando com Jesus, e as pessoas que estão à sua volta vão falar assim: está louco, ele está maluco, vai lá, vê se pode uma coisa dessa. Uma vez que eu contei que eu arrastei uma cadeira no meio da minha cozinha, coloquei a cadeira e falei: eu precisava tanto falar com Jesus. Eu já tinha orado, mas parecia que o negócio não dava, não vinha, não estava legal. E eu falei: eu quero saber, eu vou ter uma experiência com Jesus. O Espírito Santo me levou àquela decisão. Puxei a cadeira e falei: Jesus, por favor, eu sei que tu estás assentado num alto e sublime trono, mas tu também habita no coração do contrito e abatido de espírito, a fim de vivificar o coração do espírito e abatido. Por isso, Jesus, eu creio que tu podes, através da tua palavra, como o Senhor falou que estaria comigo todos os dias, eu sei que o Senhor pode sentar nessa cadeira. E eu sentia de Jesus naquele lugar. Jesus falou comigo, eu falei com Jesus, e eu sou apaixonado por Jesus. Esses dias eu encontrei alguém que me disse: a Bíblia é mentira, a Bíblia não é verdadeira, a Bíblia foi escrita por homens. A minha vontade era perguntar: você queria que ela fosse escrita por uma cabrita? Mas eu não perguntei não, porque a gente tem que ser educado nessas horas, né? Então eu disse a ele: você acha que a Bíblia é mentira? E ele disse: eu acho. Eu disse: então se é mentira, é um livro comum, correto? Ele disse: sim, é um livro comum. Eu disse: se é um livro comum, a gente pode rasgar e queimar? Não pode? Ele disse: pode. Eu disse: pois é, se você pode pegar minha Bíblia e rasgar e queimar, não tem problema. Você só não vai conseguir rasgar e queimar o que Jesus fez em mim. Eu era depressivo, Jesus encheu meu coração de alegria. Eu era viciado em cocaína há 7 anos, Jesus me libertou da cocaína. Jesus me libertou do álcool. Jesus me libertou de todas as coisas que me oprimiam. Jesus tirou o fardo pesado de mim.
e me colocou um fardo leve. Se você tem vivido uma vida de peso, se você tem vivido uma vida difícil, é porque Jesus ainda não teve o privilégio de trocar o seu fardo com o dele, porque ele disse em Mateus 11:28 que o fardo dele é leve e suave. E é só você dizer: Jesus, eu quero isso. Sabe, queridos, nós estamos vivendo um tempo, e eu estou triste, e me entristece muito. Eu não tenho assistido muita TV, eu assisto o último Jornal da Noite, é a única coisa que eu assisto durante o dia. Tenho dedicado meu tempo em outras coisas. Agora, eu vou dizer a você que mesmo assistindo o último jornal, a última notícia, as últimas notícias do dia, o resumo de tudo que aconteceu, eu tenho chorado. Eu tenho chorado. Por que eu tenho chorado? Eu não peguei o Covid-19, meus filhos também não, nem a minha esposa, nem os meus amigos, mas eu estou vendo uma pessoa do outro lado da tela, chorando porque perdeu o seu pai, chorando porque perdeu sua mãe, chorando porque perdeu o seu irmão. Hoje a minha esposa estava falando comigo, uma pessoa que num só dia perdeu 3 pessoas da sua família por causa disso. Essa pessoa, ela está muito triste. Isso se chama empatia, é sentir a dor do outro e dizer: não, nada está bem, não é porque eu não peguei. Eu estou vendo muitas pessoas, e aí eu quero fazer aqui um apelo como seu pastor. Eu tenho visto muitas pessoas que estão dizendo assim: estou ligando para nada, que isso aí é mentira, isso aí é nada, conversa fiada, isso aí é a Globo, é isso, é aquilo. Mas, gente, na Inglaterra tem, a Globo não é a emissora da Inglaterra, a Globo é. Então, as emissoras de TV, elas estão, sim, elas vão ganhar dinheiro com a notícia? Vão. Elas vão polemizar? Vão. Elas vão trazer um pouco mais de sensacionalismo? Vai trazer? Vai. Porque para vender, é o produto. E a notícia que está vendendo agora é Covid-19. Mas dizer que não está acontecendo nada, é porque você não está vendo a dor do outro. E aí, a gente peca nisso, porque eu não ligo. Usa máscara. Usa máscara o quê? Dá um abraço aqui, me abraça. Que isso? Isso é frescura. Dá um beijo aqui. Por que a gente faz isso? Porque a gente não entendeu que é a dor do outro. O outro aconteceu isso. Agora, será que a gente vai só sentir a dor quando acontecer na nossa família? Será que a gente vai colocar máscara? Será que a gente vai higienizar as mãos? Será que a gente vai ficar em casa quando necessário? Eu entendo que tem irmãos trabalhando e tem que sair sim para trabalhar, não tem jeito. Mas você que foi dispensado da empresa para ficar em casa, fica em casa. Fica em casa. Você que não está trabalhando, fica em casa. Se o mundo inteiro está falando a mesma coisa, o mundo inteiro falando, fica em casa, evita o contato, evita tocar em coisa, evita isso, evita aquilo, evite. A Bíblia diz que o sábio ele olha para o perigo e ele foge. Já o tolo vai em direção ao perigo e se estrepa. Então seja sábio, fica quietinho, espera passar, vai passar. Mas esse momento é um momento sim, de nós ficarmos tristes. E não é um momento de se alegrar. Agora, mesmo nesses momentos tão difíceis, eu tenho visto Jesus se manifestar a nós de uma forma muito maravilhosa. Como eu estava dizendo, você conheceu um Jesus teórico. Talvez nós estávamos acostumados ao Jesus que o pastor pregava na igreja. Estamos acostumados a ir adorar o Jesus da igreja, o Jesus do local. Eu vou à igreja, quando na verdade você quer só no local, né? Agora, nesses dias, é engraçado que Jesus tem colocado em muitas pessoas a necessidade de vivê-lo realmente. Porque na sua casa, não adianta você levantar a sua mão, não adianta você falar em línguas, não adianta nada disso. Ou é Jesus, ou vive Jesus, ou é balela. Muitas pessoas que eram muito crentes na igreja e em seus lares eram decepção, hoje estão tendo a oportunidade de ser um cristão melhor na sua casa,
e de se apegar com Jesus. E é isso que Jesus quer. Jesus quer que você viva algo sobrenatural com Ele. Quer que você viva realmente o que Ele tem para você. O Pedro conhecia esse Jesus real. E o Pedro sai do barco, sai da casinha, sai do meio dos normais. E agora o Pedro vai fazer parte do hall da fama da fé. Um dos homens que viveram um milagre, por causa que não vivia como um ser humano normal. Ele era realmente uma pessoa que andava por fé. Olha só que coisa linda. Ele sai do barco. Jesus está te chamando, sai do barco. Sai do barco da família. Se a família não tem Jesus, queira Jesus. Se as pessoas, se os seus amigos não querem Jesus, queira Jesus. Se as pessoas que você convive, elas não têm a mesma fé que você, queira Jesus. E através dos resultados, elas vão ver que Jesus é real. E você vai viver coisas maravilhosas. Uma coisa que me chama a atenção também, o Pedro, ao sair do barco, como muitos irão sair do barco. Sair do barco também significa sair do mundo. Para você que está precisando de Deus na sua vida, deixa eu dizer algo muito interessante. Tem muita gente, esses dias, eu não vou citar a fonte, e eu quero te dizer que essa pessoa é muito especial para mim. Eu te amo, seu lindo. Eu vou falar sobre isso agora. E não é uma crítica, não é nada, não, é só uma constatação. Esses dias eu fui chamado para orar numa casa. E como pastor, eu não posso ir na sua casa. Porque se as autoridades estão dizendo que é para ficar em casa, eu como pastor, eu tenho que ser exemplo. Eu tenho que ser obediente às autoridades. Porque eu também sou uma autoridade. E quando eu digo, faça assim, eu gosto que façam assim. E gosto de ser obedecido. E a Bíblia diz que tudo que eu planto eu vou colher. Se as autoridades estão dizendo para ficar em casa, e eu estou indo para a casa das pessoas, eu estou desobedecendo. Desobedecendo, automaticamente eu estou colhendo desobediência. Eu não vou poder cobrar obediência, porque eu também sou desobediente. E eu tenho evitado sim sair de casa, exceto em situações que realmente necessita. E fui chamado para fazer uma oração numa casa onde havia uma manifestação demoníaca. E a pessoa, pastor, se você precisa ir lá orar. O Senhor disse, fala com ela. E eu falei, não, faz o seguinte, passa o telefone para a pessoa e pede para ela falar comigo. A pessoa me ligou, me contou toda a situação, e ela disse assim, depois ela me contou toda a situação, eu perguntei, como eu posso ajudar? Como você acha que eu posso ajudar? Por que você me procurou? E a pessoa disse, eu gostaria que você viesse orar na minha casa. E eu disse a ela, você acha mesmo que se eu for na tua casa orar, o milagre vai acontecer? E a pessoa disse, sim. Ou seja, o que a religião ensina? Que o pastor tem que ir, que o pastor tem que orar, que o pastor tem que colocar nas mãos, senão o milagre não acontece. Eu entendo que se eu for orar, e colocar as mãos, e ungir, e fazer qualquer coisa, se Jesus não for comigo, nada acontece. Então, se a questão não é eu, a questão é Jesus, então não precisa eu ir. Vai haver situações que sim, que a gente precisa ir. Por que precisa ir? Porque por causa da empatia. Estar junto é uma situação que precisa estar junto. A pessoa está enferma. Como é que eu vou dizer para uma pessoa que está enferma, em uma situação de doença muito difícil? Não, irmão, peraí que eu vou orar aqui, Jesus vai aí. Se há possibilidade de eu ir à casa da pessoa, eu vou. Eu tenho que ir. Mas há situações como essa, por exemplo. E agora? Não posso ir. E a pessoa vai ficar sofrendo? Não. Querido, eu vou orar. E Jesus vai fazer um milagre na sua casa. Ok. Agora você acredita que eu vou orar e o demônio vai embora? Acredito. Tá bom. E depois você faz o quê? Depois você volta a trazer bebida para dentro de casa. Depois você volta a trazer droga para dentro de casa. Depois você volta a ofender a sua esposa, a esposa ofender o marido. Depois você volta àquela vida de agressão. Depois você volta a isso, volta aquilo. Os demônios voltam tudo com você. Ou seja, eu vou passar o resto da minha vida indo na sua casa orar. Então, o que na verdade o que nós precisamos, o que você precisa é de um pastor ir orar na sua casa. O que você precisa realmente é de Jesus.
que você precisa ter uma vida com Jesus, o que você precisa realmente é ter a amizade de Jesus, viver o que Jesus tem para a sua vida. E as demais coisas, todas elas serão acrescentadas. Pedro, agora ele vive um milagre sobrenatural por causa exatamente disso, porque ele vivia Jesus, ele andava com Jesus, ele tinha intimidade com Jesus. E eu não sei porque eu gostaria de pregar sobre um monte de coisa, mas hoje que Jesus está me... eu não consigo sair daqui. Eu tenho um sermão para discorrer, eu não consigo sair disso. Tenho intimidade com Jesus, tenho intimidade com Jesus. Na verdade, o tema da ministração deveria ser tendo intimidade com Jesus, buscando intimidade com Jesus, buscando Jesus que é real. Esse seria o tema, não é. O tema que eu coloquei, que eu achei que era, não se entregue. Olha que coisa louca. E eu estou aqui há meia hora dizendo, Jesus quer intimidade com você. Quem tem Jesus, quem tem intimidade com Jesus, quem tem intimidade com Jesus, a depressão não consegue ficar dentro dele. Não há espaço para depressão num coração superabundante de Deus. Não há espaço para pensamento suicida num coração cheio de Jesus Cristo. Não há espaço para pensamentos de droga quando uma pessoa está cheia de Deus, porque não há alegria maior do que a presença de Jesus Cristo. Eu usei cocaína, eu usei maconha, eu usei crack, eu usei um monte de coisa que eu nem sei que usei para ficar doido. E quer saber, eu ficava muito louco, eu ficava doidão. Infelizmente, para minha vergonha, alguns de vocês já me viram nesse estado há 20 anos atrás. Mas Jesus Cristo entrou na minha vida e mudou a minha vida, transformou a minha vida, e pode mudar e transformar na sua vida também. Agora preste bem atenção. Será que você vai viver a vida toda tentando lidar com os seus próprios medos, com os seus próprios sentimentos? Chame Jesus, tenha Jesus. Mesmo você que é um cristão, para de viver o Cristo da religião. Para de viver o Cristo da roupa. Para de julgar as pessoas pela roupa. Para de julgar as pessoas pelo cabelo. Para de julgar. Para. Nem Jesus julgava. Esses dias falaram para mim, pastor, você precisa de usar um terno, uma gravata, ficar bem legal. Para. Mas é porque você fica muito igual às pessoas da igreja. E aí a gente não consegue diferenciar, porque não dá para saber quem é o pastor. Oh, que bênção! Maravilha! Estou imitando Jesus Cristo. Quando foram prender Jesus no Getsemane, o que Judas diz? Judas diz: prenda aquele que estiver com a roupa mais linda, prenda aquele que está com a barba feita, prenda aquele que não, ele diz: não vai dar para vocês diferenciar pela roupa, não vai dar para vocês diferenciá-lo pela aparência. Eu vou ter que ir lá e beijá-lo, eu vou beijá-lo, e quando eu beijar ele, aí vocês vão saber quem é. Então viva o Jesus de verdade. Saia desse barco da religião, saia do barco da solidão, saia do barco dos seus amigos, saia do barco da sua família, saia do barco do mundo e viva, e vá ao encontro de Jesus. E quer saber o que acontece quando alguém desce do barco? Ele vive milagres, porque a Bíblia vai dizer, como nós lemos, o Pedro, quando ele desce do barco, ele anda sobre as águas. Olha que coisa maravilhosa. Senhor, versículo 28, Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco e andou sobre as águas. Andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Uma coisa que me chamou a atenção: ele anda sobre as águas. Aleluia. Ele anda sobre as águas. Porém, ele anda sobre as águas na direção certa, na direção de Jesus. Ele vai até Jesus. Os olhos de Pedro, por que Pedro viveu um milagre? Porque os olhos deles não estavam no barco, os olhos dele não estavam nas ondas, os olhos dele não estavam em nada, os olhos de Pedro estavam fitos em Jesus Cristo. E quando Pedro olha para Jesus Cristo, ele começa a andar, e andando e olhando para Jesus Cristo, ele começa a viver um milagre na sua vida. E naquele momento, até aquelas pessoas que estavam no barco, dizendo talvez: não desça, é um perigo, não faça assim, você vai perder, olha, tem certeza que você vai deixar uma brejinha, cervejinha, tem certeza que você vai deixar o mundo, tem certeza, olha, os seus amigos estão tudo aqui, tem certeza que você vai contrariar a sua família é de uma religião, eu não estou pregando religião, eu estou falando de Jesus Cristo. Se você sair do barco, você vai ver um milagre. O
o Pedro vive um milagre, mas por que ele vive um milagre? Porque os olhos dele estavam em Jesus. E por que eu sei disso? Porque no mesmo momento, olha o Pedro aí, na mesma hora que ele começa a viver um milagre, quando ele tira os olhos de Cristo e ele olha para as circunstâncias, a Bíblia vai dizer que ele começa a afundar. Conselho: mantenha os olhos fixos em Jesus Cristo. Na terça-feira teremos uma live, né? Bate-papo, terça-feira às 8 horas. Quarta-feira, uma outra live, vou estar participando da live do pastor Alan, da Lírio Guarujá, às 8 horas. Então você entra lá no Insta da Lírio Guarujá e eu vou estar participando com ele de um bate-papo também. Nós vamos falar sobre emoções, né? Eu esqueci o tema agora, deu um branco. Saúde mental. Saúde mental. Nós vamos falar sobre saúde mental, saúde espiritual, saúde profissional, enfim, nós vamos falar sobre saúde e nesse sentido. Então, quarta-feira às 8 e terça-feira às 8 também da noite. Agora, olha que coisa louca. O Pedro deixa de olhar para Jesus e olha para as circunstâncias. Começa a olhar para pessoas. Começa a olhar para situações. Eu tenho ensinado: não olhe para a igreja como algo físico, porque se você olhar para a igreja como algo físico, você vai ver gente, e você olhando para a gente, você vai afundar, porque o foco não é olhar para as pessoas, o foco é olhar para Jesus Cristo. Quer caminhar bastante, quer viver bastante milagre, não olhe para o vento, não olhe para o mar, não olhe para as pessoas, não olhe para o barco, não olhe para nada, olhe somente para Jesus, porque é de Jesus que vai vir os milagres para a sua vida. Quem te comprou foi Jesus Cristo, quem morreu na cruz por você foi Jesus Cristo. Por que você está desanimado? Por que você parou de frequentar a igreja do Senhor? Por que você deixou os caminhos do Senhor por causa de gente? Na verdade, você colocou os seus olhos no lugar errado. Você deveria ter colocado os seus olhos em Jesus Cristo e continuado com Jesus Cristo. Estaria vivendo milagres, mas quer saber que é uma boa notícia? Volte para Jesus Cristo, volte a colocar os olhos em Jesus Cristo e você vai voltar a viver milagres e você vai ter uma vida leve, uma vida tranquila e ainda vai ajudar outras pessoas a chegar a Jesus. Aleluia! E a gente finaliza. Quando Pedro repara o vento, ele fica com medo. Olhar para o vento, olhar para o medo, olhar para as situações, tira os nossos olhos de Cristo, faz com que a gente perca a confiança no Senhor. O medo tira a fé. Quando o medo entra em alguém, a fé sai, porque os dois são inimigos. Quem tem fé não vai ter medo, vai ter prudência. É o que eu disse. Eu tenho fé que eu não vou pegar coronavírus, eu vou lá no hospital orar. Vai lá, doidão. Vai lá. Foi sobre a ordem de Jesus? Jesus mandou você ir? Mandou, não, mas eu tenho fé. Vai ser a autorização de Jesus que você afunda. O Pedro não andou sobre as águas porque tinha fé. O Pedro andou sobre as águas porque Jesus falou: vem. Então para de fazer besteira e de falar bobeira. Não pega nada não, eu tenho fé. A fé, eu conheço, morreu um monte de padre na Itália, caras que tinham muito mais fé do que eu. Morreu um monte de pastor aí que tinha mais fé do que eu. Então, a fé aliada com a prudência é uma bênção. A fé em todo não é fé, é uma falha confiança. E se você tem fé, prove isso com obras, confiando no Senhor. Agora, olha que coisa linda. Quando o medo chegou e a fé saiu, o Pedro afundou. Você que está passando por uma situação difícil, não deixe o medo tomar conta de você. Deixe Jesus te preencher. E quer saber? Você diz: pastor, eu estou passando por situações assim. Eu preciso de Jesus. Eu preciso mudar de vida. Eu preciso ter mais intimidade com Jesus. Mas eu não consigo. O que eu faço, pastor? A pergunta é muito simples. E a resposta mais simples ainda. O Pedro, quando ele começou a afundar, quando ele foi preenchido pelo medo, Pedro, ele tinha uma opção: se entregar. Estou afundando, a casa caiu, né? Molhou geral, tipo assim, né? E o Pedro agora começa a descer, mas o Pedro toma uma atitude. Você pode escolher
simplesmente parar. Você pode escolher simplesmente desistir da vida. Você pode escolher simplesmente afundar e ficar assim com essa sua vida, ou enfim, ou tirar a sua vida, como alguns infelizmente têm pensado em fazer e outros até têm feito. Você pode, é uma opção, mas existe uma outra opção melhor. A Bíblia vai dizer no versículo 32, olha que coisa linda, aleluia. Versículo 30, mas quando reparou no vento, ficou com medo, e começando a afundar, versículo 30, gritou: Senhor, grite, faça sua alma gritar pelo Senhor. Se você está sem esperança, se você está triste, se essa situação toda tem tirado a sua paz, se essa situação toda tem tirado a sua alegria, eu convido a você a gritar pelo Senhor. Você não precisa gritar fisicamente, é o grito da alma, é uma oração sincera, é um joelho dobrado diante de Jesus e dizendo: Senhor, não me deixe afundar. E aí você vai ver que coisa linda, olha que coisa maravilhosa. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou, e ainda deu comidinha de toco lá, e disse: o que aconteceu? O vento cessou. Talvez você está passando por um momento de tribulação. Todos nós estamos passando, mas uns mais, outros menos. Uns estão mais em paz, outros mais abalados. Talvez esse momento precisava de quê? De Jesus entrar no barco. Agora Jesus entra junto com Pedro no barco, e aí o que acontece? O mar se acalma. O mar se acalma. E aí, para finalizar, olha que coisa linda, versículo 34. Vamos ler versículo 32 para glorificar o nome de Jesus. Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente Tu és o Filho de Deus. Glorifique o nome de Jesus, aprenda a adorar a Jesus, reconhecendo quem Ele é. Uma outra lição interessante, versículo 34. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Depois de todo aquele episódio, depois de toda a situação, fica tranquilo, o barco vai chegar do outro lado. Apesar das ondas ao nosso redor nesse momento estarem bem tenebrosas, mas é o momento de você sair desse barco do medo, sair do barco do mundo, sair do barco de tudo e andar para Jesus e viver milagres em Jesus. E quando Jesus entrar na sua vida, quando Jesus entrar no seu barco, vai ser muito gostoso. Para você que já tem, mantenha-se abraçado com Jesus. Para você que ainda não tem, eu quero orar por você. E você pode hoje aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador. E você não precisa fazer isso para mim, você precisa fazer isso para você. Você não precisa fazer porque eu estou falando. Se você achar que necessita entregar a sua vida a Jesus Cristo, você pode fazer isso. E se você quiser que a gente ajude você a caminhar, é só você colocar aí depois no seu comentário: hoje eu entreguei a minha vida para Cristo, preciso de ajuda para caminhar. Nós vamos ajudar você a caminhar de alguma forma, tá bom? Agora, independente disso tudo, o barco com Jesus vai romper essa tempestade, e nós vamos chegar do outro lado, são e salvos, e o nome de Jesus será glorificado. Há um propósito. Quando os discípulos enfrentavam aquela tempestade, quando os discípulos estavam naquele episódio, tinha um propósito. O propósito não era fazer o Pedro andar sobre as águas, havia um propósito. Do outro lado, Jesus tinha que fazer milagres. E quer saber? O barco chegou e o propósito foi feito. Deus tem um propósito na sua vida. E se você quiser, primeiro, o barco não vai afundar se você tem Jesus por perto. Segundo, se você andar até Jesus e viver com Jesus, Ele sempre vai estar lá. E mesmo nos momentos onde a nossa fé fracassa, porque ninguém aqui é super-homem, todos nós passamos por momentos difíceis, por dias de medo, mas mesmo nesses dias, o Senhor vai estar lá para erguer você. Amém? Se você quer entregar a sua vida a Jesus Cristo, deixa eu orar por você. Senhor, onde houver uma pessoa agora entregando a sua vida ao Senhor,
receba essa pessoa como um filho, entra na vida dela como nunca antes, e que ela venha viver as mesmas coisas que Pedro viveu, e que ela não venha afundar, mas se porventura afundar, que as tuas mãos estejam lá, sempre por perto, para levantá-la. Deus, nós abençoamos essa pessoa e repreendemos agora todo espírito maligno que estava sobre a vida dela, aprisionando ela. Onde houver uma pessoa agora, Senhor, com a sua mão levantada, Deus, enche essa pessoa do teu Espírito Santo, e que ela tenha força para lutar, que ela tenha força para caminhar sobre as águas, e que ela venha viver milagres. E não só isso, Senhor, ao viver milagres, que ela possa testemunhar para outras pessoas, e que outras pessoas também vivam milagres, assim como o Senhor tem feito conosco. Obrigado por esta noite, Jesus. Obrigado por ter falado conosco nessa noite do teu jeito. O Senhor queria falar. Te peço, Senhor, que essa palavra, nos momentos difíceis que poderão vir, que essa palavra possa nos confortar, nos consolar, e que a bênção do Senhor seja sobre cada um dos nossos irmãos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém e amém. Que Deus te abençoe.